Vamos lá. A Sônia Guajajara assumiu o Ministério dos Povos Originários, ministério inédito, né? Foi criado aí pelo governo Lula. Aí ela recebe a pasta lá indicada e ela dá uma série de entrevistas. Quais assuntos ali ela trata com a imprensa? Vamos lá. Relação com o agro. Pois é, como é que fica o Ministério dos Povos Originários e o agro? O agro vai gostar de ter um ministério só para indígena? Né? Aí tem outras coisas, tipo, como é que a liderança da Sônia vai ser recebida por outras etnias, para além da Guajajara? Tem isso, né? Povos indígenas, no plural, é por um motivo. E aí tem um outro tópico aí que me parece até mais interessante, que é, atenção, armar a FUNAI. Ah, bicho, tenho certeza que quando a gente fala em armar FUNAI e IBAMA, o armamentismo bolsonarista cessa na hora. Eles param de gostar de arma. Isso aí, né? Sônia Guajajara, eu acho que dispensa apresentações, né? Ela foi foi colocada como uma das 100 pessoas mais influentes na revista Time. Ela já apareceu aqui pelo Meteoro dando entrevista, né? Então, eu acho que a gente pode pular as apresentações e ir direto para o momento da indicação, né? Agora tem chumbo grosso aqui. Chumbo grosso? A companheira que vai assumir o Ministério dos Povos Indígenas, a companheira Guajajara. Vocês ouviram o que gritaram ali no fundo? Eu achei bem forte. Não ouvi, repete para Colocar mim. de volta. Nunca mais um Brasil sem nós. Caraca! Voz misteriosa da plateia. Que texto, hein? Puta que pariu. Quer vir ser redator aqui no Meteoro? Meu Deus, que é isso? Nunca mais um Brasil sem nós. Faz muito sentido, soa bem, tem métrica. Que porra é essa? Um haikai? Porra. Eu queria saber quem é. Eu não consegui achar a informação de quem foi que deu esse grito, mas mandou bem. Eu coloquei esse vídeo só para poder comentar isso. Sensacional. Mas tá, ok. Então a Sônia foi colocada aí como ministra dos povos originários, mas tem uma pergunta que eu acho que é interessante se fazer, que é como que ela chegou lá, né? E quem vai responder isso pra gente foi o Eco. Beleza. Sônia Guajajara vai comandar o Ministério dos Povos Originários, da Débora Pinto, no OECO, né? A nova pasta vai aglutinar as principais reivindicações e soluções para os 305 povos indígenas brasileiros na conservação de seus modos de vida e territórios. Daí no texto lá, a nomeação da Sônia para o Ministério dos Povos Indígenas é resultado da lista tríplice da APIB para assumir o comando da pasta, com o objetivo de assegurar a autodeterminação dos povos e a garantia de condições de vida, saúde e educação para os povos originários. No dia 12 de dezembro, a APIB publicou a carta aberta Nossa União para Reconstruir o Brasil Indígena. A APIB, a Sofia já explica para a gente, eu não lembro o que é a sigla exatamente, letrinha por letrinha, mas é dos indígenas. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, já começou sério o negócio aí. Então, a articulação que reúne todas as lideranças de todos os povos, ou boa parte, vai lá e bola uma lista tríplice. Dá na mão do governo que fala, politicamente viável vai ser Sônia. Fechou, é isso. E daí, se você ver o segundo parágrafo ali, fala quem eram as outras pessoas que estavam na lista. Bora lá. Apresentada para Lula, a carta tinha 3 indicações para o ministério. Aí sim, vamos saber quem era. A Joênia Wapichana, deputada federal por Roraima, primeira mulher indígena a aparecer lá na Câmara dos Deputados. Daí Veibe Itapeba, que é a liderança com vasta participação nas políticas indígenas e vereador de segundo mandato na cidade de Caucaia, no Ceará, e a Sônia, que de fato foi a escolhida. Beleza. Exatamente. E eu acho que isso foi a forma com que isso foi feito faz muito sentido, né? Porque se é para colocar alguém lá para representar os povos indígenas, como é que você vai deixar uma pessoa que não é indígena indicar, né? Daí seria assintoso. Daí seria tipo a versão do governo Bolsonaro do Ministério para os povos indígenas. Isso. Mas tá.
Então, a gente viu aí como que foi feito essa indicação, e daí a gente pode começar a ver as entrevistas que a Sônia deu para... que a gente mencionou no início, né? Que a Sônia deu por aí. A primeira que eu queria trazer foi para a Folha, que já na manchete, na linha fina, já traz um monte de informação para a gente. Acabou a era militar na FUNAI, diz Sônia Guajajara, futura ministra de Povos Indígenas. Ela diz que trabalhará para a homologação de terras nos 100 primeiros dias de governo e que Joêmia Wapichana pode comandar a fundação. Então, tem 3 informações aí que a gente já vai ver, né? Então, tem a questão de acabou a era militar na FUNAI, que eu acho que também é uma fala bem forte, né? Daí fala da questão da homologação de terras, aí já estamos falando da demarcação de terras indígenas, que é uma questão que é sempre preocupante quando se está falando desse assunto, né? E que ela promete que vai tentar fazer acontecer nos 100 primeiros dias de governo, que já seria, que se realmente acontecer, vai ser uma coisa bem simbólica, né? E daí também fala a gente viu que a Joênia Wapichana estava lá na lista tríplice e acabou não ficando com o cargo de ministra dos povos indígenas, então a Sônia já adianta aí que ela pode receber um outro cargo como no comando da FUNAI. FUNAI que até agora ficava dentro do Ministério da Justiça e vai ser transferida para o Ministério dos Povos Originários. Uma outra informação que vai vir aqui na Folha: quando a Folha noticiou a escolha do seu nome para o ministério, algumas lideranças publicamente defenderam que você seguisse na Câmara e que Joênia assumisse a pasta. Como está a relação com o movimento indígena? Então, você vê, a pergunta que o pessoal da Folha aí faz é uma pergunta interessante, né? Que é a questão da aceitação dela pelos outros indígenas, né? E daí, olha como ela responde a isso. É natural essa reação. É muito difícil uma representação que consiga contemplar e agradar todo mundo. No início, minha decisão era de não abrir mão do meu mandato, que foi uma conquista gigante. Nós fizemos a campanha em torno de aldear a política, e isso é estar no Congresso, no Executivo e também no Judiciário, para o qual, inclusive, trabalhamos para indicar o advogado Eloy Terena ao Supremo Tribunal Federal, ainda no governo Lula. Na Câmara, teremos Célia Chacriaba, do pessoal de Minas Gerais, a Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, e meu suplente é o Ivan Valente, pessoal de São Paulo, histórico defensor da pauta indígena. Então, a Sônia, se vê aí que ela tá tentando se articular bem aí, e que ela cita outros nomes que vão estar representando os povos indígenas na Câmara. Mas uma coisa que ela não cita aí, que eu acho que vale trazer, é que a gente também tem pessoas aí que estão, ou pelo menos se dizem, ligadas aos indígenas, que também estão na Câmara e que estão do outro lado, vamos dizer assim. Como o agora senador general Hamilton Mourão, que se autodeclarou indígena nessas eleições. Enfim, outro assunto que foi levantado nessa entrevista com a Folha, que vale a pena destacar, é a questão da relação com o agro. Aí sim. Como será o diálogo com outras áreas do governo, tipo o agro, quer saber a Folha? Acho que conversar é possível, no sentido de achar os pontos de convergência. Mas são interesses muito conflitantes. Tanto o agronegócio como a mineração deixam prejuízo grave para os povos indígenas. É difícil defendermos a mineração, sendo que na nossa experiência ela só traz prejuízo. Não existe mineração sustentável, assim como não existe soja sustentável. Porra, deixa eu ler ali de novo. Não existe mineração sustentável, assim como não existe soja sustentável. Isso foi dito por uma pessoa que integra o novo governo num país em que, se bem me lembro, não faz aí 60 dias, alguma coisa assim, tinha uma jornalista no principal telejornal do Brasil dizendo: mas, candidato, agro e meio ambiente andam juntos, como se fosse a verdade mais explicitamente factual que já existiu. A parceria entre agro e meio ambiente. E ali a gente tem uma declaração taxativa, né? Corajosa, legal. Sim, é bastante forte essa declaração, e especialmente quando a gente pensa da onde vem, porque sem a menor sombra de dúvidas, quem mais sofre
com o estrago feito tanto pelo agro quanto pela mineração aqui no nosso país são os povos indígenas. E agora, um último ponto que eu queria trazer aqui antes da gente passar para o próximo é sobre como que vai funcionar esse novo ministério, porque, como a Álvaro falou ali na nossa abertura, é uma coisa nova, né? Não existia o Ministério dos Povos Originários. E isso acabou sendo explorado mais em outra entrevista que a Sônia deu para o Globo. No O Globo, vamos ler que demarcações sairão da justiça e passarão à pasta dos povos indígenas. E quem está dizendo isso é a Sônia Guajajara, né? Segundo pessoas envolvidas na estruturação do ministério, ele vai abraçar a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, você sabe, e pode funcionar com o seu orçamento em um primeiro momento. A transferência da fundação, que hoje está no Ministério da Justiça, para o Ministério dos Povos Indígenas, foi um dos entraves para a formulação do organograma desse ministério novo, do Ministério dos Povos Indígenas, né? Uma vez que tem questões burocráticas que precisam ser resolvidas para funcionar. Por exemplo, por lei, demarcações de terra, que são de incumbência da FUNAI, precisam passar pela Justiça para serem homologadas. Já a CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, um dos órgãos com maior verba dentro da política indígena, deve seguir com o Ministério da Saúde. O argumento é que, em primeiro lugar, uma mudança drástica em todas as instâncias da política indígena nesse momento pode atrapalhar a operação de algumas áreas importantes, tipo a CESAI, tipo o caso da saúde, aí da Secretaria de Saúde Indígena. Beleza. Então, uma coisa que a Sônia tem falado bastante é que a política indígena vai ter que ser uma política transversal, vai ter que passar por vários ministérios e que ela pretende fazer o possível para garantir que vai ter indígenas em todos esses espaços. Não é novidade que as políticas públicas destinadas aos indígenas passem por várias pastas. Uhum. A novidade é ter indígenas, isso é ridículo, que isso seja uma novidade a essas alturas do campeonato. A novidade é ter indígenas definindo políticas públicas para indígenas, né? Porque Exato. No governo Bolsonaro era assintoso, era militar lidando com indígena. No governo do cara que falou que, profissional e boa foi a cavalaria norte-americana que resolveu o problema dos seus indígenas no passado e por isso não tem esse problema agora no presente. O Bolsonaro disse meteu essa, tá lá nos anais da Câmara, pode procurar. E no governo desse infeliz, você tinha militar definindo como é que é a vida do indígena, a que pedacinho do Estado indígena pode e não pode ter acesso, fazendo essa mediação. Então, assim, foda, né? Foda. E daí, também na entrevista do Globo, vem aí a cereja do bolo, que eu deixei para o final, que foi essa perguntinha aqui. Você concorda com a ideia de dar aos servidores da FUNAI poder de polícia e liberação do porte de armas para atuarem nas áreas de maior risco? Foi a pergunta feita pelo pessoal do Globo. E o que a Sônia respondeu? Sim, sou de acordo. Isso já foi discutido no grupo técnico de transição e há total acordo entre nós. E a questão do brutal assassinato de Bruno tem a ver com isso. Essa tragédia precisa se reverter em medidas de proteção para os povos indígenas que Bruno tanto defendeu. Pô, aí sim, né? Aí sim, o Álvaro sempre fala que o governo Bolsonaro queria armar todo mundo, menos o IBAMA. Agora a gente vai ver quanto mais a FUNAI. Quanto mais a FUNAI. Eu, aqui da minha parte, tá? Sinceramente, só acho, não importa o que eu acho, importa o que eu sei, o que a gente sabe, a Sofia já contou, agora vem a parte bem menos importante aqui, que é o que eu acho. Eu acho que o mundo inteiro deveria aprender a vibrar com uma máquina pesada queimando no meio da Amazônia. Você sabe, né? Aqueles equipamentos milionários, dezenas de milhões de reais investidos para minerar terra indígena, aquele maquinário queimando, porque não tem como retirar da floresta, não tem como dar outra destinação. Aquele maquinário queimando, aquilo ali é o fogo que eu quero ver. O resto do mundo tem que vibrar com isso, tem que aparecer no New York Times, tem que ir o âncora da CNN lá, celebrar e fazer uma festa, entendeu? O mundo tem que aprender a ver uma máquina queimando na Amazônia como o mais belíssimo show de fogos de artifício de Réveillon. Essa é a solução, é esse tipo de apoio que o Brasil precisa. Porque lá no íntimo, lá no âmago da região norte, é difícil fazer esse tipo de coisa. Tem meio que uma guerra sendo travada lá. Então, todo o apoio internacional que a gente puder ter para uma FUNAI armada até os dentes, para um IBAMA armado até os dentes, seria excelente. E claro, né? Outras forças armadas. O Brasil precisa de outras forças armadas, precisa de armas na mão de pessoas que seguem outra cultura, outros objetivos, tipo o quê? Tipo preservar a floresta de pé. Aí ia ser bem legal.
Só que, de novo, né? O armamentismo do Bolsonaro termina onde começa o IBAMA, quanto mais a FUNAI. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Labanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia, num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer, inclusive nada, e nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo tá uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa, é em nome da minha saúde mental.